Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre planejamento institucional em educação, sua gênese e seu desenvolvimento ao longo da história. Certamente será impossível determinar qual a gênese do ato de planejar, ou qual foi o primeiro ser humano que elaborou algum tipo de planejamento, pois pensar antes de agir é algo inerente à própria condição do ser humano, enquanto ser pensante e completamente natural em nosso cotidiano. No entanto, é inegável que o surgimento do modo de produção capitalista tornou a necessidade de planejamento muito mais ostensiva, sobretudo com o crescimento da indústria, que submeteu os trabalhadores e trabalhadoras a uma rotina de trabalho extremamente sistemática. Nenhum outro modelo de sociedade na história da humanidade careceu tanto de organização e planejamento para se desenvolver, uma vez que no capitalismo não se produz mais para a própria subsistência, como acontecia nos modos de produção anteriores. Agora, mais do que nunca, existe a possibilidade de acúmulo de riqueza por parte dos donos do meio de produção. Riqueza que, por sua vez, é reinvestida para gerar ainda mais riqueza. Essa lógica do planejamento, trazida pelo advento do capitalismo, não se restringe ao âmbito corporativo. Ela permeia todas as esferas da sociedade moderna, e com a educação não poderia ser diferente. Os governos dos estados capitalistas dedicaram-se a planejar suas ações em termos de políticas públicas em áreas tais como educação, saúde, moradia, transporte e economia. Logo, percebe-se nesse movimento uma maior racionalização e controle dos sistemas de ensino. Nesse contexto, a educação, que em modelos de sociedade mais antigos tinha um caráter mais informal e espontâneo, agora passa a ter a escola como sua forma e instituição dominante. Instituição que tem como objetivo educar a população para se integrar a uma nova ordem social. O saber metódico, sistemático, científico, elaborado, passa a predominar sobre o saber espontâneo, natural e assistemático. Evidentemente, essa nova ordem estabelecida requer mais planejamento. Temos então o que podemos considerar como a gênese do planejamento educacional. Todavia, o modelo de planejamento proveniente da lógica produtivista não poderia ser eficiente no âmbito educacional para sempre, uma vez que demandas específicas deste campo, juntamente com transformações da sociedade civil, apontaram para novas necessidades, não só no planejamento, mas em todas as teorias e práticas voltadas para a educação. A partir desse momento, por volta da década de 70 do século XX, surgem teorias críticas que vão considerar outros aspectos além da racionalidade, produtividade e eficiência para o planejamento e educação. Essas teorias revolucionaram os paradigmas da educação como um todo, colocando em questão a função da escola diante da sociedade e em como a instituição contribui para a reprodução de diversos arranjos sociais que estabelecem, via de regra, relações desiguais de poder. Para essas teorias, a função primordial da escola, no modelo capitalista, seria garantir as condições para a reprodução do modo de produção vigente, conformando os membros da classe dominadas em seus lugares de subalternidade. Entra em pauta, então, o debate acerca da luta de classes. Thomas Tadeu da Silva, em sua obra Documentos de Identidade, diz que as teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Logo, com o advento dessas novas ideias, o currículo, as práticas de ensino, as relações aluno e professor e a didática ganham novas perspectivas, o que influencia diretamente no planejamento educacional. Ainda que de forma contra-hegemônica, muitos dos elementos que são contemplados nos projetos educacionais nos dias atuais são provenientes dos movimentos progressistas da década de 70. A exemplo da ideia do aluno como indivíduo pertencente e atuante numa determinada realidade social, bem como a superação do autoritarismo formal e intelectual do professor. Outros movimentos revolucionaram a educação após o surgimento das teorias críticas. Podemos afirmar que esses movimentos, que ganharam notoriedade a partir da década de 1980, se enquadram em correntes pós-críticas, que relegaram a segundo plano as relações de poder entre classes sociais e a análise crítica do capitalismo, sobretudo aquela de viés marxista em sua visão de mundo e em suas concepções sobre a realidade. Essas teorias vão deslocar o foco das relações de poder presente na educação para as questões voltadas à cultura, à identidade, à raça, à etnia, à sexualidade e ao gênero. Com isso, muitos debates acerca dos temas citados foram introduzidos nos currículos escolares. No Brasil, por exemplo, temos a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas.
Vemos presente nas escolas conteúdos referentes ao racismo, ao feminismo, ao machismo, à homofobia e ao respeito à cultura das minorias. Atualmente seria improvável que qualquer instância educacional pensasse no planejamento indiferente a essas pautas. Paralelamente às transformações ideológicas, aconteceram nos últimos anos revoluções de ordem tecnológica, que impactaram profundamente a educação. Um novo modelo de sociedade impulsionou um novo modelo educacional. É cabível afirmar que as novas tecnologias presentes em diversos processos sociais se inserem na educação de maneira fluida e espontânea, uma vez que ela, sempre na história da humanidade, ganhou forma e essência a partir da configuração da sociedade como um todo. Esse fato se nota na educação de modo marcante, com a presença cada vez maior de recursos tecnológicos nas escolas, a necessidade de formação de professores para a utilização desses recursos, assim como no crescimento da educação à distância em todos os níveis de ensino. Logo, o planejamento da educação deve passar a contemplar as novas tecnologias, a fim de superar o espontaneísmo de uma prática sem direcionamento. Portanto, o planejamento institucional em educação passou por algumas evoluções durante a história, que interferiram em sua estrutura, sua ideologia, sua política, seu foco e em diversos outros aspectos, trazendo assim vários elementos que não podem deixar de ser considerados em um projeto educativo. Certamente, outras transformações acontecerão no futuro, sempre em conformidade com as transformações sociais fora da escola, numa espécie de movimento dialético contínuo. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.